E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui e meu povo, vou falar uma coisa pra vocês. Quem tava torcendo contra essas mulheres e quem tava torcendo aí pelo fracasso desse pay-per-view, com certeza dormiu aí com a cabeça inchada. Porque eu não sei se vocês vão concordar comigo, esse aí foi um dos melhores pay-per-views do ano, juntamente com o Elimination Chamber da WWE e o All In da AEW. E o pay-per-view ele foi de cima a baixo, luta por luta, muito, mas muito bem planejada. E em nenhum momento eu fiquei com aquela sensação de, nossa, que pay-per-view chato, eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir na cozinha comer alguma coisa porque tal luta tá chata. A gente não teve esse sentimento, todas as lutas foram muito bem construídas. Então a única coisa que eu devo falar é uma salva de palmas tanto para essas mulheres quanto para a WWE. Muitas pessoas achavam que esse pay-per-view tava aí pronto para o fracasso, mas foi muito pelo contrário. Então galera, vamos para o que importa, que é a minha análise do WWE Evolution de 2025. E começamos com um início muito, mas muito bom, um início excelente, que é a ameaça tripla entre Becky Lynch, Bayley e Lyra Valkyria pelo título feminino intercontinental. E meus amigos, essa luta aí começou a 1000 por hora, quando todas essas mulheres entraram ali no ringue e ficaram se carando no início da luta. Com certeza você achou, bom, elas vão botar pra fuder. E foi exatamente isso que aconteceu. Vocês até me desculpem pelo linguajar, mas essa luta foi sensacional. E outra coisa muito boa é que o público foi participativo do início ao fim da luta. E a estrutura dessa luta garantiu que todas essas mulheres permanecessem envolvidas na ação o tempo todo, mantendo aquele ritmo altíssimo e tornando toda a ação dessa luta muito emocionante do início ao fim. E assim, gente, considerando quem estava envolvido, não é surpresa pra ninguém que essa tenha sido uma das melhores lutas da noite. A Bayley estava ótima, a Lyra Valkyria estava ótima, a Becky Lynch estava ótima. E olha, eu vou falar pra vocês que a Bayley parece que ela não tem o reconhecimento e o valor devido que ela precisa dentro da empresa, porque o que essa mulher faz não é brincadeira. E você consegue perceber entre outras mulheres do roster, mulheres que realmente estão ali porque amam a luta livre e outras que só estão ali por estarem ali, por ter ali os likes nas redes sociais, enfim. Você vê que a Bayley é realmente apaixonada pelo que ela faz. E isso, meus amigos, pelo menos na minha opinião, dá muito, mas muito gosto de ver. A Lyra Valkyria é uma das novas sensações aí da WWE, ela é uma estrela em ascensão e com certeza ela vai ter um grande futuro dentro da empresa. Eu acompanho essa menina desde o NXT UK, depois ela foi pro NXT e depois ela foi chamada para o main roster. Inicialmente eu achei que seria um erro trazer ela para o main roster, e ela estava fadada ao fracasso, mas eu me enganei e me enganei muito. E eu fico feliz por estar enganado. E parece que a WWE tem grandes planos para ela e isso me deixa muito contente. Já a Becky Lynch, meus amigos, a Becky Lynch, eu quero que vocês repitam comigo. E é uma coisa que eu sempre falo em todos os vídeos de análise, que a Becky Lynch está envolvida. A Becky Lynch não tem lutas ruins. Repitam comigo novamente. A Becky Lynch não tem lutas ruins. E o que essa mulher entrega no ringue também não é brincadeira. E o final foi ótimo, com Bayley e Lyra Valkyria trocando pinfalls apenas para Becky Lynch aplicar um backslide, meio que dando uma girada e conseguindo o pinfall para poder manter o seu cinturão. E a forma como ela girou e fez esse backslide na Bayley, cara, foi algo que pareceu magia. O jeito que ela girou e ela encaixou esse backslide, cara, foi lindo. E foi assim que ela conseguiu manter o seu cinturão no WWE Evolution. Em comparação com as lutas individuais entre Becky Lynch e Lyra Valkyria no Backlash e no Money in the Bank, essa não foi tão forte em termos aí de narrativa, mas ainda assim contou com um excelente nível de intensidade por parte de todas essas lutadoras que estavam envolvidas. Foi uma excelente forma de começar esse pay-per-view e palmas para todas elas. Agora, meus amigos, vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão feminino do NXT. A campeã Jacy Jayne vai defender o seu cinturão contra a desafiante Jordynne Grace. E bom, apesar dessa luta ter sido muito boa também, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas alguma coisa na Jacy Jayne acaba que não encaixa para mim. Parece que ela não é aquela líder mesmo do grupo Fatal Influence, e isso fica muito claro, ela não tem aquele star power de uma líder.
Enfim, eu não sei se isso é um problema meu, mas eu não consigo ficar investido na Jacy Jayne. E é claro, todo mundo sabe que ela é uma campeã de transição, e uma hora ou outra ela vai acabar perdendo esse título aí, provavelmente pra Blake Monroe. Mas assim, galera, com o desenrolar dessa luta, ambas essas mulheres conseguiram conquistar os fãs com uma disputa emocionante. A luta, sim, foi muito boa. O grupo Fatal e Influence tentaram interferir na luta por diversas vezes, mas o que chamou a atenção foi a participação ali da Blake Monroe, nova integrante do NXT, antiga Mariah May. E no final dessa luta nós acabamos vendo a Blake Monroe traindo a Jordynne Grace, meio que elas estavam amiguinhas no início, agora são inimigas. E pra quem sabe, pra quem vê a Blake Monroe, antiga Mariah May na AEW, sabe que ela funciona muito melhor como uma heel do que como uma face. E é exatamente isso que a WWE tá fazendo agora, tá colocando ela onde ela funciona melhor. E provavelmente agora elas vão ter aí uma feud no NXT, ou talvez não, né, porque a WWE não vê a hora de colocar a Jordynne Grace no main roster. E se elas realmente tiverem aí uma feud, uma storyline, a Blake Monroe provavelmente vai sair por cima contra a Jordynne Grace, aí provavelmente a Grace vai ser chamada para o main roster, deixando aí a Blake Monroe para poder disputar o cinturão do NXT. E a WWE não vê a hora de colocar esse cinturão na Blake Monroe, e realmente é o que deve acontecer. Então é isso, galera, Jacy Jayne continua como campeã da NXT, mas não por muito tempo. E agora nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma Fatal 4-Way Tag Team pelos títulos femininos de Tag Team da WWE. As campeãs do Judgment Day, Raquel Rodrigues e Roxanne Perez, vão defender os seus cinturões contra o time de Charlotte Flair, Sol Ruka e Zarya, e as da Kabuki Warriors, o time de Asuka e Kairi Sane. E eu devo admitir que essa luta ela foi bem divertida, mas uma coisa que me chamou bastante atenção nessa luta foi que o público tava ali cantando o nome da Charlotte Flair. Por algum momento eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, será que esse público fumou aquela ervinha do capeta? Ou simplesmente eles estão doidos da cabeça, porque estavam todos ali cantando o nome da Charlotte, We Want Charlotte, We Want Charlotte, e isso aí me surpreendeu bastante. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caraca, será que a Alexa Bliss, ela realmente tá conseguindo fazer com que a Charlotte se torne uma queridinha dos fãs? Pô, se isso acontecer de verdade, alguém, por favor, transforme a Alexa Bliss numa deusa mesmo, porque o que ela tá fazendo é um grande milagre. Rezem pela Alexa Bliss, porque o que ela tá fazendo é uma coisa que eu nunca imaginava. Ela tá conseguindo fazer o que eu nunca pensei, que é que o público goste da Charlotte Flair. Olha só onde a gente chegou. Isso só mostra que a Charlotte Flair não precisa estar no centro das atenções o tempo todo. Ela não precisa estar disputando cinturões mundiais o tempo todo. Ela pode simplesmente estar aí em alguma outra storyline, agora aí pelos títulos de Tag Team. E olha só, eu prevejo que essas duas vão conquistar os títulos no SummerSlam. E pra mim, isso não seria nada ruim. E o que a gente aprende aqui? Que a Charlotte não precisa ser o centro das atenções. Você pode continuar com essa gimmick de rainha, mas você não precisa estar o tempo todo no centro das atenções. Olha onde a Charlotte está agora, numa luta disputando os cinturões de Tag Team. E isso tá tudo bem, não tem nada de errado. Não precisa você estar o tempo todo ali no centro das atenções. As Kabuki Warriors, a Kairi Sane e a Asuka também foram muito bem. E me surpreendeu também a Zarya e a Sol Ruka. Rapaz, a Sol Ruka, ela é de outro mundo também. E provavelmente a WWE tem grandes planos para ela. Outra coisa também que me deixou bastante feliz foi ver a evolução da Raquel Rodrigues. Ela evoluiu bastante desde o primeiro momento que ela pisou no Judgment Day. E no início eu olhei e falei assim, pô, não tá grande coisa, ela não tá tendo tanto destaque, mas agora as coisas estão diferentes. Parece que ela evoluiu bastante e ela realmente está mostrando para o que ela veio. Roxanne Perez é a mesma coisa. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho aí um pensamento que é o seguinte, o Judgment Day é como se fosse a versão deles do Bullet Club. Todos os lutadores que acabam participando do Judgment Day acabam que ficam melhores. Você vê isso com a Raquel Rodrigues, você vê isso com a Roxanne Perez, a Liv Morgan, o Dominic Mysterio, o Finn Balor, o JD McDonough, a Rhea Ripley, o Damian Priest, todos melhoraram um pouco. Eu acho que a única crítica que eu tenho pra fazer
em relação ao Judgment Day é a música de entrada deles. Pelo amor de Deus, alguém, por favor, volte com aquela música antiga do Alter Bridge, que era muito, mas muito melhor, ao invés desse tema que eles estão usando agora, que é bastante chato e ruim, não é bom. E é aquilo, isso sou eu. Pra mim, eu voltava com aquele tema do Alter Bridge que tava muito melhor, não sei nem por que trocaram. Mas enfim, como eu disse anteriormente, foi uma luta bem divertida e as campeãs acabaram retendo os cinturões. E talvez com a reação que a Charlotte Flair e a Alexa Bliss tiveram hoje, talvez a WWE dê esses cinturões de tag team pra elas, ou no Clash in Paris, ou talvez no SummerSlam. E eu não vou reclamar disso. E agora você deve estar se perguntando, caraca, o Gui não tá reclamando da Charlotte Flair. Pois é, olha só o que eu me tornei. Olha só o que a WWE fez eu me tornar, apoiando a Charlotte Flair. E agora nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão feminino da WWE. A campeã, Tiffany Stratton, vai defender o seu cinturão contra Trish Stratus. Rapaz, eu preciso falar com vocês que a Trish Stratus parece que não envelhece, assim como as outras mulheres da antiga da WWE que apareceram ali na plateia, parece que também não envelhece. É incrível como essa mulher continua perfeita dos pés à cabeça, mesmo com a idade que ela tem hoje. Fora também que em nenhum momento ela demonstrou algum tipo de ferrugem, ela mandou muito bem. Toda vez que ela retorna, ela consegue fazer boas lutas. Toda vez que ela é solicitada pela WWE, ela volta e faz o necessário, o feijão com arroz. Ela não inventa muito, e o básico funciona. E ela acabou encarando uma luta com uma lutadora que está no seu auge, que é a Tiffany Stratton, com uma grande capacidade atlética também, fora do comum. Movimentos que a gente nunca viu antes, e aí uma fluidez no seu ataque. Eu vi também muitos fãs reclamando na internet que essa luta ela durou muito pouco. Se eu não me engano, ela durou aí 8 minutos e meio, quase 9 minutos. Mas, gente, olha só. Vocês estavam esperando o quê? Uma luta 5 estrelas? A luta foi boa, a luta foi ótima pelo que ela foi e pelo tempo que ela teve. Então, gente, por favor, não tem necessidade de ficar reclamando disso. Aí no final nós vimos a Tiffany Stratton mantendo o seu cinturão após aplicar em Trish Stratus o seu característico Prettiest Moonsault Ever, derrotando assim um membro do Hall da Fama da WWE e dando ainda mais impacto para o seu reinado como campeã. No final da luta nós vimos aí Trish Stratus sendo aplaudida de pé pelo público na arena e, é claro, merecidamente. E agora a próxima luta do card é uma No Holds Barred Match, com Bianca Belair como Special Guest Referee. Essa luta é entre Jade Cargill e Naomi. E assim como o restante da sua rivalidade pessoal e acirrada, os níveis de animosidade e agressividade foram bastante fortes nessa luta, revelando esse ódio mútuo que elas têm uma pela outra enquanto se enfrentavam em uma luta física e sem regras. E assim, eu não vou mentir, parte dessa luta ela foi um pouco lenta e arrastada. Houve também alguns momentos únicos e bem trabalhados ao longo dessa luta. E digamos que essa luta da Jade Cargill não foi tão ofensiva quanto a luta dela contra a Asuka no Night of Champions. E apesar de eu continuar achando a Jade Cargill terrível no ringue, essa luta ela foi um pouco melhor do que aquela do Night of Champions. No final nós vimos Jade Cargill acertando Naomi com Jaded de cima da corda superior, atravessando uma mesa e dando a segunda vitória de Jade Cargill em cima de Naomi. E eu não sei se vocês vão entender o que eu tô falando, mas esse envolvimento da Bianca Belair como árbitra convidada especial na luta acabou não acrescentando muita coisa. A não ser o momento em que a Jade Cargill venceu a luta, a Bianca Belair pegou o braço da Jade Cargill, levantou para falar que ela era a vencedora e meio que deu uma olhada assim de lado para a Jade Cargill com um olhar um pouco estranho, que pelo menos na minha visão vai acabar se transformando em alguma coisa. E é uma coisa que pode acontecer no SummerSlam. Então assim, uma coisa que eu prevejo vai ser o seguinte: a Tiffany Stratton vai defender o seu cinturão contra a Jade Cargill no SummerSlam. E eu acredito que a Jade Cargill não vai sair com esse cinturão. E eu já tô falando aqui antes que qualquer outra pessoa fale isso. Eu tô prevendo que a Bianca Belair vai acabar fazendo o seu heel turn em cima de Jade Cargill no SummerSlam, meio que tirando a vitória ali certa da Jade Cargill em cima da Tiffany Stratton. E já vou avisando que vocês escutaram isso aqui antes do que qualquer outro lugar. Outra coisa que eu vi muita gente reclamando foi essa derrota, essa outra derrota para a Jade Cargill, a Naomi perdendo novamente. E assim, gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Quando você não abusa dessas derrotas em cima do lutador
que foi o vencedor do Money in the Bank, tá tudo bem. O único problema é que na época do Vince McMahon, ele abusava muito, mas muito disso. E dali pra frente ele perdia luta após luta, e eu acho isso muito errado. Uma coisa é você perder uma luta, 2 lutas, até 3. Mas depois que você perde 7, 8, 9, 10, aí já é um problema. Como que você vai ser considerado aí uma ameaça real se você perde luta atrás de luta? Então assim, não fazia tanto sentido. O problema é esse agora, se você perde uma luta ou outra, não tem problema nenhum. E a participação da Naomi nesse pay-per-view acabou falando muita coisa em relação a isso. Mas então é isso, meus amigos, Jade Cargill vence essa luta e ela vai forte enfrentar Tiffany Stratton pelo cinturão feminino da WWE no SummerSlam. E agora nós vamos para o Evolution Battle Royal, com a vencedora recebendo uma oportunidade pelo cinturão mundial no Clash in Paris. E como a maioria desses Battle Royals que a WWE faz, essa luta ela foi um pouco confusa em alguns momentos, com muitas participantes aí com uma falta de técnica no ringue. Mas até que ela foi bem divertidinha também. A luta ela foi mais concisa e equilibrada nos estágios finais, com o público aí conseguindo respirar um pouco e tentando entender o que estava acontecendo ali melhor no ringue. A luta ela envolveu muitos momentos positivos e focados aí nas personagens, que permitiram que os elencos femininos tanto do Raw, do NXT e do SmackDown brilhassem. Tirando alguns momentos negativos, que pra mim foi a questão da Tatum Paxley ter participado da luta. Aí a luta começa e você é eliminada com 9 segundos. Então assim, eu não consigo entender essa parte, esse pensamento que a WWE tem. Você tira uma lutadora da PQP, você traz pra outra cidade pra deixar ela na luta durante 9 segundos. Eu não consigo entender isso. Todo mundo achou também que a Nikki Bella seria aí uma forte candidata pra vencer esse Battle Royal. E eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas saiu uma notícia recente que a Nikki Bella assinou contrato de full-time com a WWE, ou seja, ela retornou pra valer à empresa. Ela não tá ali de part-timer, ela tá ali full-time. Também vimos aí a Lash Legends do NXT, teve uma participação impactante chegando às 2 finalistas, conseguindo também eliminar a favorita a vencer essa luta, que foi a Nikki Bella, que isso aí, pelo menos na minha opinião, é uma grande coisa. Tivemos também aí Chelsea Green, mantendo a sua contagiante e divertida versão heel, como sempre. No final nós vimos Stephanie Vaquer eliminando Lash Legends após um Devil's Kiss do lado ali de fora do ringue. E Stephanie Vaquer estava ali radiante e tratada como uma verdadeira celebridade após a luta, inclusive sendo entrevistada por Stephanie McMahon, que chegou a falar ali em espanhol. Provavelmente ela treinou aí durante a semana inteira para poder falar aquela frase toda. Ela ficou ali um tempo no Duolingo e foi isso aí. E é claro, não estava melhor que Paul Heyman no Raw, chegando a chamar Penta de hijo de puta. E se vocês não acreditam que eu tô falando, pesquisem aí Paul Heyman chamando Penta de hijo de puta. No final nós vimos aquela pirotecnia para poder celebrar a Stephanie Vaquer ganhando aí o seu concorrente número 1 pelo cinturão mundial no Clash in Paris. E verdadeiramente merecido. E eu falo pra vocês que não vai demorar muito pra WWE colocar um cinturão nessa mulher e deixar ela por muito tempo como campeã. E agora, senhoras e senhores, nós vamos para o main event da noite. E essa luta é pelo cinturão mundial feminino da WWE. A campeã Io Sky vai defender o seu cinturão contra a desafiante Rhea Ripley. Rhea Ripley e Io Sky se testaram bastante nos estágios iniciais dessa luta, antes de criarem aí a luta da noite e uma possível candidata a título de luta do ano. E o trabalho que essas mulheres tiveram no ringue, meus amigos, eu falo pra vocês que foi algo fantástico, lindo de se ver, com Rhea Ripley e Io Sky demonstrando aí uma química brilhante e provando aí ser as 2 melhores lutadoras do mundo. Tivemos aí inúmeros contra-ataques perfeitos uma da outra, sequências muito interessantes e movimentos poderosos que impactaram a luta toda. Tudo isso se encaixando, é claro, nesse main event, mas então as coisas aí ficaram ainda mais caóticas. Teve um momento aí que a árbitra foi derrubada e vimos aí Rhea Ripley e Io Sky brigando ali perto do público. Vimos também um lado mais agressivo de Rhea Ripley e, é claro, aquele crossbody insano na multidão de Io Sky, e tudo isso acabou preparando a gente para um cenário que acabou surpreendendo todo mundo, que, é claro, foi o cash-in de Naomi. Após o gongo tocar, Naomi acertou Io Sky com a maleta na cabeça. Naomi então mandou Rhea Ripley para o poste ali do lado de fora do ringue,
que acabou caindo no chão. Naomi aplicou então um split-legged moonsault do topo da corda em Io Sky. E então Naomi foi declarada a nova campeã mundial feminina da WWE. E a luta entre Rhea Ripley e Io Sky durou mais ou menos aí cerca de 27 minutos, com esse cash-in de Naomi que durou mais ou menos 1 minuto. E na minha opinião o cash-in foi maravilhoso. Eu não estava esperando nem um pouco que a Naomi fosse fazer o cash-in nessa luta, até porque ela meio que estava mirando a Tiffany Stratton e não a Io Sky. Então agora nós vamos finalmente ter aí mais uma heel de topo no Raw, porque anteriormente nós só tínhamos aí quem? A Becky Lynch. Isso também, é claro, vai fazer com que a Naomi se afaste de Bianca Belair e de Jade Cargill indo para o Raw. E finalmente a Naomi teve o seu momento merecido na WWE, o que muitos fãs estavam esperando durante muito tempo. E pelo menos na minha opinião, foi uma decisão mais do que acertada da WWE. Agora, meus amigos, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse pay-per-view? E também, o que vocês acharam aí desse chocante cash-in da Naomi em cima da Io Sky e da Rhea Ripley? E qual nota que vocês dariam para esse pay-per-view? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!